Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Paiva, diretor-geral do Mobile Time, organizador aqui do Superbots Experience. A gente está na 12ª edição desse evento. Ele começou em 2016, são 11 anos, mas teve um ano que teve 2 edições, foi 2017. Lá atrás, quando a gente começou, os chatbots eram... A maioria deles eram chatbots sem inteligência artificial, eram chatbots que a gente chama de URA de texto, né, com um menu numérico. Estava começando, a grande sensação eram chatbots com processamento de linguagem natural, né, com Watson, Lewis, etc. E de lá para cá, vocês sabem, muita coisa mudou. Agora, a maioria deles usa inteligência artificial generativa. A gente está vivendo agora o momento também da chegada dos agentes de inteligência artificial, são chatbots com autonomia para tomada de decisões. E a gente vai discutir muito disso ao longo desses 2 dias de evento, com painéis de debate, como esse primeiro aqui, e também uma série de palestras individuais ao longo do dia. E no final de cada dia, a gente vai ter uma palestra especial, escolhida a dedo aqui pela curadoria, hoje com a Renata Wasserman, que é uma cientista da computação, que trabalha no IME, aqui em São Paulo, na USP, e que é uma especialista também, estuda, né, regulamentação, a combinação entre inteligência artificial e direito. Então, vou fazer uma palestra sobre isso. E no final do dia, amanhã, a Daniela Silva, que é a fundadora da Ctrl+Z, ela é ex-diretora de relações públicas, políticas públicas da Meta, no Brasil, do WhatsApp especificamente, e hoje ela tem uma associação que estuda um pouco dos abusos feitos por essas big techs. Ela vai falar um pouco do trabalho da Ctrl+Z, acho que é bem interessante também no final do dia de amanhã. Bom, esse nosso primeiro painel, a ideia é fazer um balanço, ou tentar entender o que mudou na relação de como o brasileiro se comporta quando ele conversa com chatbots, com robôs de conversação. E a gente trouxe aqui alguns dos pioneiros no uso dessa tecnologia no Brasil. Eu queria convidar aqui ao palco, para participar desse debate, primeiramente o Daniel Preti, que é superintendente sênior de IA e plataformas digitais do Bradesco. Peço uma salva de palmas para o Daniel, pode subir aqui. A Flávia Polo Nassif, CEO da DMA, uma salva de palmas para a Flávia também. A Renata Nobre, diretora de experiência digital da Vivo, uma salva de palmas para a Renata também. E para completar, o Roberto Oliveira, CEO da Blip. Alô? Vamos lá. Alô, alô. Então, a nossa dinâmica vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou conduzir aqui uma conversa com os nossos painelistas ao longo de 1 hora aqui, e no final a gente abre para perguntas da plateia. Então, ao longo da nossa conversa, vocês já podem ir pensando em perguntas para eles. Nos 5 minutos finais, mais ou menos, a gente circula um microfone para vocês perguntarem, tá? Vou chegar um pouquinho mais para frente aqui para ver vocês melhor. Bom, e as perguntas que eu vou fazer são abertas aqui para o painel. Enfim, todos vocês podem responder, mas também não precisa responder todas, para a gente ir avançando aqui na conversa. Eu estava comentando aqui na abertura do evento como a tecnologia mudou ao longo dessas 12 edições desse evento, mas eu acho que junto com essa mudança tecnológica, eu acredito que também tenha acontecido uma mudança de comportamento do brasileiro em relação a essa experiência de conversar com um robô, seja no WhatsApp, no app de uma empresa ou num site. E muitos de vocês estão desde esse começo, lá de trás. As empresas que vocês testaram, enfim, eu tenho há muito tempo experiência com robôs de conversação.
Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês, o que vocês acham, se vocês acham que o brasileiro já está acostumado e gosta de conversar com robôs ou não e por quê. Eu tenho uma impressão de que lá atrás havia ainda muita resistência, que o pessoal inclusive brincava, tentava, queria mostrar que o robô não entendia nada e aí adorava quando dava erro e tal, e botava nas redes sociais. Hoje eu acho que isso já mudou, já tem um pouco, talvez mais, se é possível, um pouco mais de empatia com os robôs. Não sei, mas eu quero ouvir vocês. O brasileiro está acostumado a conversar com robôs ou não? Vocês percebem ainda muita resistência ou não? E por quê? Vamos começar aqui pelo Daniel, que representa o Bradesco e cujo assistente virtual, a Bia, também foi uma das pioneiras, né, no Brasil e especialmente no setor bancário. Bom dia, Daniel. Boa. Estão me ouvindo? Então, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Fernando, mais uma vez. Pessoal do palco aqui, obrigado por estar junto. É uma questão bem interessante, né? No nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, o brasileiro, as pessoas gostam de ser bem atendidas, de resolver os seus problemas, né? Acho que esse é o grande ponto principal. E quando a gente vê todas as maneiras de atendimento, né? A gente falar com o ser humano, falar com uma URA, falar com um robô, e a evolução que a gente está tendo de inteligência artificial, o bom atendimento, a boa prestação de serviço é fundamental. E aí tem experiências, e a gente entende que a experiência atual, com a tecnologia atual, o brasileiro está, sim, conseguindo fazer um bom atendimento, ser bem recebido, né, pelo banco, ser bem atendido por um robô, de certa forma, e resolver seus problemas de forma que ele enxergue a tecnologia acontecendo, ele vê que está sendo atendido por um robô, né? No nosso caso, é um chat, né? Não é um atendimento por voz, é um atendimento pelo chat, e a gente faz questão de mostrar que é a Bia que está falando com o cliente, né? A gente não tenta imitar um humano, né? A gente faz questão de dizer que é a Bia. Então ele vê o atendimento da Bia, ele vê que ele está falando com o robô, ele vê a tecnologia, mas ao mesmo tempo ele vê na forma como a Bia conversa com ele, por ela ter uma persona, por ela ter características próprias, ele vê um certo tom de humanidade, né? Não de humanidade, né? Mas de ter um relacionamento, de tentar construir uma relação naquele atendimento. Então a gente vê os números crescendo, então, né, objetivamente, a gente vê os números crescendo de atendimento e satisfação com o atendimento sendo um número importante para a gente, que cresce também. A gente vê O bastante NPS. isso, o NPS, o Da Bia. CSAT do atendimento, e a gente mede o CSAT do atendimento completo, né, não só da experiência, e a gente vê ele crescendo sempre, cada vez mais, porque a gente também presta muita atenção nessa questão da Bia realmente se posicionar como alguém que vai resolver esse problema, que vai indicar o caminho para o cliente para ele chegar no lugar do app para fazer alguma coisa, ou falar com o atendente de uma forma transparente, simples. Então, a gente descomplicar, não ser aquele robô que não entende o que o cliente fala. Então, por exemplo, se a Bia não entende, ela tenta desambiguar uma, duas vezes e já encaminha para um ser humano. Ela não fica tentando, Insistindo, né? fazendo um loop, insistindo, exato. Então, a gente vê que sim, tem um comportamento do cliente entendendo o momento de tecnologia e entendendo que dá para resolver os problemas usando a tecnologia de uma forma mais humanizada, mais de relacionamento. Você lembra de quanto que era a nota lá atrás e de quanto que é agora? O CSAT ou o NPS da Bia? É- Esse número eu não posso falar. Só posso falar, não. É um número interno lá, mas tem crescido. Tá bom, ok, tranquilo. Renata, e qual é pela sua experiência na Vivo, o brasileiro, ele se acostumou a conversar? Vocês têm a Aura ainda, né, ou não? Me conta um pouco também do que vocês têm hoje de atendimento automatizado e como é que está essa relação do seu cliente, do cliente Vivo, com esse atendimento automatizado com um robô de conversação. Bom dia. Bom dia. A gente tem um chat conversacional dentro do aplicativo, um chat ainda que tem um caminho bom para evoluir, a gente vai falar disso aqui em algum momento. Mas até voltando, eu acho que o caminho é esse. A gente tem discutido muito sobre o cliente estar cada vez mais entusiasmado para conversar com os diferentes mecanismos de assistente digitais, principalmente porque resolve, né? Quando ele está em casa, fazendo a sua consulta no ChatGPT, no Cloud, no Gemini, é muito simples essa conversa e ele resolve os problemas dele na casa dele. Então, ele tem mais familiaridade e ele vai ser mais exigente também com o que ele espera quando ele entra em contato com alguma grande marca para tentar resolver o problema dele. Então, quando você pergunta se ele gosta, como que é o relacionamento dele, o que ele espera dentro da Vivo, né, do Bradesco, ele espera ser solucionado. Especialmente em muitas das nossas empresas, ele espera nem precisar conversar com a gente. Ele espera que
todos os temas dele sejam resolvidos antes dele entrar em contato com a gente. Tinha um comportamento muito comum que era assim, as pessoas não queriam falar com robô, falavam, eu quero falar com humano, seja na URA. Isso ainda acontece muito ou diminuiu? Acho que diminuiu. Acho que o problema não é o humano, o robô, o chat, a voz. Eu acho que é a solução. Na linha do que o Daniel falou, eles querem ser resolvidos. E a gente busca isso, independente do canal que ele entrar em contato, seja na voz, seja no digital, seja na experiência na loja, enfim, com quem ele tiver, que ele tem que ser solucionado. Isso é importante, né? A gente vê, na Vivo, a gente tem uma penetração do digital fortíssima. Eu sou responsável pelos canais digitais, então tenho muito orgulho de falar que hoje, cada 8 clientes que entram em contato, cada 10 clientes que entram em contato com a Vivo, 8 vão atrás do digital. Então, significa que eles reconhecem que o canal digital é um canal que vai ajudar e vai solucionar os problemas dele, seja porque a gente coloca jornadas end-to-end digital que facilitam a vida dele. Então, nem necessariamente precisa ser um robô, um chat ou uma voz, precisa ter uma solução de uma jornada simples. A gente vê que está muito democrático hoje o uso de soluções digitais, tanto que muitos dos segmentos, mercados, nem estão mais físicos, e tem diminuído o contato por voz. Significa que o digital é a grande aposta. E ela é a grande aposta não só pela eficiência financeira, mas porque é onde a gente consegue entregar mais resolutividade. Então, sim, acho que o caminho nosso não é necessariamente uma dificuldade de falar com o robô, uma resistência. Ao contrário, está muito democratizado, é a gente ser bem resolutivo. Simples e resolutivo. Perfeito. Posso complementar nesse ponto que você colocou, que a Renata colocou bem? A gente não, nas primeiras conversas, nas primeiras frases, a gente não vê o cliente pedindo para falar com o humano, a gente vê isso acontecer mais para frente. E tem até um outro caso interessante de comportamento, a gente tem, quando o cliente está com um atendimento aberto, ele fica com uma janela de algumas horas para ele voltar para falar com o ser humano, quando ele está falando com o atendente humano. E a gente, se o cliente volta, a gente devolve ele direto para o humano, para conversar. E às vezes o cliente pede para falar com a Bia. Ah, é? Ele pede ao contrário. Ele fala, não queria falar, queria voltar para falar com a Bia, porque meu problema já foi resolvido. E ele já tem esse sentimento de querer falar com o robô primeiro. Então, esse é um dado interessante. Transbordo para o robô, em vez de ser um transbordo para o humano. Isso. Interessante. Legal. Flávia, vocês têm uma solução que ajuda a digitalizar, né, as chamadas para o call center e muitas vezes direciona para uma conversa com um robô, no WhatsApp, onde quer que seja. O que você aprendeu ao longo desses anos todos com essa solução e de como o brasileiro se relaciona com chatbots? Bom dia. Legal. Primeiro, obrigada pela parceria. É incrível como a gente está aqui todo ano, mas é sempre uma emoção enorme estar aqui com vocês. Dá frio na barriga todo ano? Super, tem que dar, né? Tem que dar. Eu estava falando sobre isso antes. Quando não der mais, eu não vou estar mais aqui. E esse painel hoje super pesado, né? Super Bradesco, Vivo e a Take, que para mim é a Blip. Ah, não. É que nem Dial My App. A galera continua falando. Mas é isso aí. Mas a Blip, que para mim é uma inspiração enorme, são realmente especialistas no tema aqui, né? Mas vamos lá. Primeira questão que eu acho importante é separar a questão pessoal da profissional, né? Então, no relacionamento com bots, na nossa vida pessoal, tem questões incríveis, né? Super engraçadas. É o meu marido que briga com o Alfred, que é o chat GPT dele, que ele apelidou. E aí, no meio da Copa, ele pediu a tabela do mata-mata da Copa e ele botou, como é que foi, Thiago? 32, né? Ao invés dessa Copa, para vocês verem como eu sei falar de futebol. E essas questões incríveis do nosso relacionamento pessoal com os robôs. Mas aqui, a gente não está aqui para falar do brasileiro, eu acho, né? Fernando me corrija, do brasileiro se divertindo ou utilizando as redes sociais para trabalho. A gente está aqui para falar de uma responsabilidade maior, que é atender o consumidor. E aí, as minhas opiniões sobre o relacionamento pessoal e o relacionamento com o consumidor são totalmente diferentes. Assim, o brasileiro ele não quer conversar com o robô de nenhuma empresa. E aí, Renata, queria vir antes de você, porque a Renata falou muita coisa que eu ia colocar aqui, que é a questão da resolutividade, né? Então, o brasileiro ele interage com as marcas para resolver algo
E falando dos mercados de serviço maiores que a gente mais atua, é algo financeiro, algo técnico, alguma dúvida, algum problema na oferta que precisa ser corrigido. Então, são questões seríssimas que precisam de uma resolutividade ali. Então, eu gostaria de contrapor e dizer que, muitas vezes, a principal expertise de um robô é saber quando conversar e quando não conversar, né? Tem muitas situações que o robô deveria não conversar. Eu quero a minha segunda via, toma aí a sua segunda via e segue para pagamento. Você precisa de ajuda em relação ao pagamento, no mínimo. E a gente precisa lembrar que o WhatsApp, ele reinventou a forma que a gente conversa, né? O WhatsApp foi muito louco, né? O WhatsApp, ele reinventou a forma que a gente conversa, que a gente se relaciona, e a gente abandonou, fecha os ouvidos, a gente abandonou a voz de telecom, a gente abandonou a simultaneidade das conversas de voz em telecom para se relacionar de outra forma. E a gente começou, quando quiser me cortar, fica à vontade, Fernanda. E a gente começou a ser muito mais direto nos nossos relacionamentos. Tem gente que fala, e as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes, né? Eu odeio quando... esse assunto aqui a gente vai falar mais tarde. Eu odeio quando o meu amigo só fala assim, oi, tudo bem? Poxa, quando a Pri, minha amiga, me manda um oi, tudo bem? Eu adoro, é ela. Não importa, né? Até se ela vai conseguir continuar a conversa ou não, mas é ela que está ali. Então, o que eu quero colocar aqui é que vamos ter cuidado, não confundam o Tiago conversando com o Alfred sobre a Copa do Mundo com alguém ligando para o Bradesco e para a Vivo e precisando resolver algo. E muitas vezes foi um problema que a gente causou, que precisa ser resolvido. Mas a prova da ligação aqui é que o brasileiro não abandonou as chamadas. Isso é fraude, né? Isso é fraude. Ainda estão usando. Isso é fraude e é um assunto que a gente vai falar hoje. Convido vocês para a palestra da Polica. A gente vai fazer um super lançamento aqui, 11 horas. Por favor, não faltem, mas vou cortar aqui para a gente ouvir quem conhece disso realmente. Estou aqui enrolando. Obrigado, Flávia. Roberto, você é dos mais experientes aí nesse mercado aqui no nosso painel. O que você sente que mudou na forma como o brasileiro conversa com robôs de empresas, especialmente, que é o nosso foco aqui? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Estava falando ali com o pessoal que a história da Blip se confunde até um pouco com o do Superbots, né? Quando a gente lançou, enquanto TakeNet ainda, né? O nosso insight que a gente teve em 2015, que a gente resolveu batizar de contato inteligente. Você fez um artigo para o Mobile Time sobre isso, né? Eu fiz um artigo na Mobile Time e depois fiz uma apresentação, como é que chamava o evento? Não era Bots Experience Day, porque era um dia só. Depois tive que mudar. Era o primeiro. Então, e eu estava falando, né? Essa pergunta, para mim, é uma pergunta que ela não faz muito sentido. Porque quando a gente até inventou esse nome contato inteligente, a gente estava querendo falar da experiência do usuário, não da tecnologia. E eu acho que isso é um clichê que quase todos os eventos que você vai, as pessoas falam, a história não é tecnologia, o foco é no usuário, o foco é a experiência do usuário. Então, e aí a minha pergunta, a gente sempre usou, no início, a gente acreditava, e continuamos acreditando que o atendimento humano, né, o relacionamento entre pessoas e marcas acontece e vai continuar acontecendo através de pessoas, mas a tecnologia sempre existiu e vai continuar existindo e cada vez mais para ajudar a escalar esse relacionamento. Então, essa sempre foi a nossa ideia. E a gente resolveu criar esse nome exatamente para falar, você precisa ter um contato, e esse contato tem que estar presente no WhatsApp, ele pode estar presente, na época a gente falava de SMS, a gente falava de Facebook Messenger,
tinha um aplicativo do Google que chamava Halo. Então, a nossa visão sempre foi essa. Não é sobre tecnologia, é sobre a experiência do usuário. Agora, eu pedi o time para levantar algumas estatísticas aqui para a gente, e hoje tem um caso, por exemplo, da Energisa, que 98% das interações são resolutivas automaticamente, e é feita uma pesquisa de NPS, e 70%, que é zona de qualidade, escolhe promotora, que é promotora, não, você indicaria essa marca? Ou seja, está funcionando, né? E a tecnologia está escalando. Agora, eu gosto de contar uns casos também. Eu tenho um caso muito engraçado. O Brasil é um país imenso, né? Então, eu tenho um caso que foi uma experiência muito marcante para mim, que eu estava numa cidade do interior de 17 mil habitantes. Eu tinha comprado a televisão, estava instalando a televisão, precisava de um cabo HDMI para conectar o Apple TV. Aí eu falei, pô, onde que eu acho um cabo? Daí era a loja do Ricardinho. Loja do Ricardinho. Daí eu fui na loja do Ricardinho, tinha o cabo lá, eu comprei o cabo, eu estava na fila para pagar. Enquanto eu estava pagando, entraram 3 pessoas e contrataram um serviço de ativação do WhatsApp. Ele vende um serviço que chama ativação do WhatsApp. E ele cobra R$ 25 para fazer esse serviço. O que é esse serviço? É pegar, receber o SMS, ativar o número e falar assim, Tom, agora você pode usar. Para você ver o nível da população. Mas isso são pessoas analfabetas que não sabem nem como digitar o número e receber o SMS. Mas o mais legal, ela consegue usar o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp entrega uma boa experiência e ela consegue se comunicar, às vezes, com o áudio, entendeu? Então, a gente lá na Blip, desde o início até hoje, vamos continuar defendendo que tem que focar na experiência do usuário e não na tecnologia. Mas a gente propõe um processo de short feedback loop, evolução contínua, que é todo dia olha o que está acontecendo e melhora, e vai melhorando, e cada dia surgem novas tecnologias e o que a gente se propõe a fazer é ajudar as marcas a usar o que existe e o que ainda vai existir para melhorar a experiência do usuário. O brasileiro gosta muito de ser atendido no WhatsApp, isso não tem dúvida. Agora, se ele gosta de falar com robô, não gosta de falar com robô, se a experiência é automatizada, em geral é mais rápida, e se ela é resolutiva, o usuário vai ficar muito feliz. Obrigado, Roberto. Ao longo desse tempo todo cobrindo esse mercado, para quem não acompanha o Mobile Time, a gente escreve sobre o mercado de robôs de conversação quase que todo dia, há 10 anos. Então, a maioria dos grandes projetos, a gente já fez matéria a respeito. E eu percebo que tem meio que uma divisão entre as empresas, eu não sei qual é a proporção, mas assim, uma parte significativa resolve botar um nome e uma personalidade naquele robô, naquele assistente. A Bia, embora seja um acrônimo, é um nome próprio, né? As pessoas tratam como o nome Beatriz, Bia, né? Um dos casos mais emblemáticos é da Magalu, que tem a Lu. E uma outra proporção também significativa, não sei se é meio a meio, de novo, não sei qual é a proporção, opta pelo contrário. Melhor não dar um nome, melhor não dar personalidade, é a empresa. O Banco do Brasil, por exemplo, faz assim. Acho que o Itaú também. Muitos bancos estão seguindo mais essa linha. Pela experiência de vocês, o que funciona mais com o brasileiro? Dar um nome, alguns têm até uma forma, né? A Lu tem um desenho, uma cara, né? A Bia não tem, mas a Lu tem. Enfim, chegou a esse ponto de ter antropomorfizar o robô. Pela experiência de vocês, o que funciona mais ou não? Ou por que vocês tomaram, no caso do Bradesco, essa decisão de dar um nome e tal? Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo Roberto agora, fazer um zigue-zague. A Blip já lançou, sei lá, centenas de milhares, 1 milhão de bots. Não sei se você já parou para olhar a preferência dos seus clientes em relação a isso. Vamos lá. Eu, pessoalmente, eu prefiro a marca. Até porque quando você você cria como é que se chama, um avatar, você está indo para a linha da tecnologia e não na linha da experiência do usuário.
Agora, toda marca tem uma personalidade, toda marca tem um posicionamento. A Blip mesmo, a gente gosta de dizer que a gente é curioso, que a gente é geek. Então, tem um estudo de marca lá, inclusive o nosso CMO quer me apresentar um novo estudo da marca, então, uma evolução. Então, essa questão da personalidade, ela não depende de ter um avatar. E as pessoas, o que eu gosto de falar é que as pessoas gostam de falar com a marca, mas, em geral, as pessoas preferem falar com pessoas que falam em nome da marca. Todo mundo fica feliz. Os bancos, a gente estava falando ali, né? Os bancos, você pode ser lá o atendimento no caixa automático ou no aplicativo. Se você vira um personalité ou um prime, você já tem direito a um gerente. Se você é private, você já tem um gerente, uma assistente do gerente, mais um tanto de gente. São pessoas que estão ali te dando... O fato de você poder falar com pessoas, em geral, nós valorizamos, né, enquanto consumidores. E no comércio também, em geral, aí eu não sou muito em loja, mas a minha esposa vai muito em loja. Só na do Ricardinho, né, que você vai. Fora o Ricardinho lá, não, mas a minha esposa, quando ela vai na loja, ela sempre tem a gerente. Ela não vai na marca, ela vai lá falar com uma gerente. Essa gerente depois fica mandando WhatsApp para ela. Falando, ó, chegou coleção nova, não sei o quê e tal. Então, eu acho que a grande tendência, né, você vai ter uma pergunta no final sobre tendência, eu vou antecipar. Para mim, uma das tendências que eu mais acredito é a tendência da coexistência, que é, na verdade, pessoas, né, as marcas usando pessoas para escalar esse movimento de concierge. É você conseguir dar um atendimento de concierge para 100% dos seus clientes, mas, em geral, com pessoas, só que essas pessoas vão estar sendo empoderadas pela tecnologia, que vão permitir você falar com você, um gerente que atende hoje 30 pessoas, atender 300 pessoas. Então, no fundo, no futuro, todos os seus funcionários vão estar sendo empoderados por AI. E aí vai ser difícil você diferenciar o avatar dos outros funcionários. Eu tendo a dizer que os consumidores querem falar ou com a marca, que é o PABX, ligar lá na central, ou falar com o gerente, e provavelmente ele vai preferir ser atendido por um gerente. É a experiência ideal. Ok. Flávia, e pela experiência com os clientes de vocês na DMA? Na DMA, e lembrando, né, a gente está em 170 das maiores empresas do país, empresas gigantes e grandes empresas. Antes de tudo, eu acredito em personalização, né? Então, a gente não está falando ainda do robô, a gente está falando de nós, consumidores, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente sinta que, quando a gente ligou para aquela marca, e na DMA, várias experiências nossas são hiper personalizadas. Você é chamado pelo nome, ele sabe as faturas que você pagou, que não pagou, etc. Isso é muito legal. Então, primeiro, vamos falar da personalização do nosso lado. Falando do lado das marcas, eu concordo muito com o Roberto, que tem essas duas questões, né? Vou tentar não ser repetitiva, porque eu realmente concordo. Então, a gente quer se relacionar com aquela marca, né? Então, estou ligando para o Bradesco, estou ligando para a Vivo, e a gente, como humano, ainda sente muita confiança. Essa confiança vem caindo, né? A Polica vai falar sobre isso aqui hoje, mas essa confiança vem caindo, mas a gente ainda sente empatia e confiança num ser humano, e a grande problemática é o que o Roberto falou, né? São N de um lado, N do outro, e aí eles vão segmentando, e uma parte da população precisa ser atendida de uma forma e outra parte de outra forma, assim. Mas o mais importante para mim é o foco na personalização, é isso que a gente faz na DMA, de tentar tratar como único, e o nome, né, gente, é incrível isso, né? Tem gente que fala de hiperpersonalização como se fosse algo complexo.
tudo começa em saber quem você é, qual é o seu nome e se relacionar contigo dessa forma. Renata, e como é que funciona na Vivo? Eu acho que vocês optaram por usar a marca Vivo, certo? Mas tem a Aura também, acho que é legal você explicar o que a Aura faz, como é que é a relação, mas enfim. E por que essa opção de manter a marca Vivo no nome do robô? Para nós é a marca Vivo. Você tem razão. É verdade que a gente usava o nome Aura para estar por trás do nosso robô que estava respondendo no chat. A gente abandonou. Descontinuou, A tá? gente não usa mais o nome Aura. De fato, o nosso investimento é na marca Vivo. Eu concordo bastante com o Roberto. E se a gente olha para o meu universo aqui, a gente está falando de uma marca muito forte, né? A gente está no Brasil inteiro, a gente está em muitas regiões, então a gente tem que estar sempre com esse olhar de conseguir ser muito democrático em relação a quem são nossos clientes, que são de muitos tipos diferentes. Também tem um ponto importante que a nossa marca ela também transita e circula em lugares onde outras marcas às vezes não chegam ou outros tipos de conversa não chegam. Então, o esforço, o investimento que a gente faz para a marca Vivo penetrar e levar a personalidade da marca Vivo, o Roberto falou sobre isso, né? As marcas carregam personalidade. Então, o esforço nosso é super potente nesse lugar. A Vivo também é multicanal e, né, omnichannel. A gente é muito forte no digital, já tenho falado disso e vou falar disso hoje o dia inteiro. A gente também é muito forte na presença física, né? A quantidade de lojas, de dealers que a gente tem é imensa. A gente também é muito potente nos canais de voz. Os clientes buscam muito a gente no canal de voz. Então, a nossa força está em conseguir levar Vivo com o mesmo nível de exigência que o cliente precisa, a mesma qualidade, atrás da marca Vivo, em todos esses lugares. E conectando com o que eles estavam falando, acho que tem um tema que, né, passa por todo esse discurso, que é de transparência. A gente quer ser transparente nisso, e acho que todas as marcas, a Bia igualmente, né? Daniel estava falando sobre isso, de se apresentar como, né, o agente ali, então ter essa transparência. Sempre que a gente conversar através de um chat, seja através de um bot dentro de um chat, um agente dentro de um chat, né, um concierge, um assistente digital, a gente vai dar transparência para explicar que aquela conversa está sendo uma conversa de humilhar, quando for o caso, ou se for uma pessoa atendendo, explicar quem que é essa pessoa que está te atendendo e na loja física explicar que aquele atendente está ali. A decisão da Vivo é fortalecer ainda mais a marca da Vivo sempre, apostar na marca da Vivo e levar essa personalidade da marca e transparência, né? Conectar essa confiança quando a gente estiver falando, independente do canal. Obrigado, Renata. Daniel, conta pra gente quem é a Bia. Eu sei que a Bia tem uma persona, tem uma personalidade que vocês construíram. Queria que você falasse um pouco disso e por que vocês fizeram essa opção de construir um personagem. Bom, vamos lá, é isso, né? A gente não podemos fugir, né, dessa afirmação. A Bia realmente é uma persona. A nossa hipótese, na verdade, a Bia até nasceu para atender os funcionários do Bradesco e depois ela foi, né, para o cliente, né? Até contando um pouquinho da história para contextualizar. Mas nossa hipótese era que a Bia, o cliente, ele está ali num momento muitas vezes sensível, tratando temas sensíveis, né? Tema da sua vida financeira, da realização de um sonho, de quitar uma dívida, de explorar opções. Então, é um tema sensível. E aí a nossa hipótese era que para a gente conseguir atender essa sensibilidade do cliente, a gente precisava de uma persona que casasse com esse momento sensível do cliente. E foi por isso que foi criada a Bia como uma persona que tem realmente toda uma característica. Até te comentei, né? Para quem não sabe, a Bia é de Osasco. Ela é de Osasco. Ela tem um tom de voz, ela tem características próprias dela, o que ela faz e o que ela não faz. Qual é a idade Tem várias dela? coisas. Não tem uma idade certa, né? Mas ela é uma mulher. Né? Ela se apresenta como uma mulher de Osasco e tem coisas que ela faz e coisas que ela não faz. Isso está muito claro para a gente. E essa discussão é viva, né? Dia sim, dia não, alguém me liga do tipo, e aí, quando que a Bia vai falar regionalismos? Quando que ela vai se adaptar para a pessoa que é mais velha, que é mais jovem? A gente fala, não, a nossa pesquisa e o que a gente tem recebido de feedback do cliente, inclusive nas pesquisas, é isso, que a Bia tem uma personalidade e o cliente entende essa personalidade dela, ele retorna essa personalidade, né? E aí também, puxando o ponto que o Alberto comentou, né, a gente, nesse momento que tem as IAs todas que se adaptam ao cliente, a gente vê que a Bia não, ela tem uma característica de ser esse concierge financeiro para esses momentos específicos e não uma pessoa que vai se adaptar para qualquer situação que o cliente vai falar, agora vou ficar super empolgado, agora eu vou
vou falar mais sério agora. Não, ela tem uma característica porque ela é essa concierge desse momento financeiro e a gente quer criar essa conexão. E eu adicionaria também um pouco da questão da marca, né? Que é trazer esse frescor de tecnologia e de inovação e de IA ligado com a marca Bradesco, que sempre foi também uma marca muito consistente no termo de estar presente nas cidades, estar com a agência, estar próximo do cliente. E a Bia também se conecta um pouco com essa mensagem da marca, da gente trazer uma persona que representa o Bradesco. Então tem um pouco dessa conexão, mas a hipótese inicial sempre foi a gente se conectar com o cliente nesse momento mais sensível dele. Vamos daqui para lá agora. Eu vou juntar as duas próximas perguntas para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, mas acho que combinam. Seguinte, a gente, enfim, acompanhou ao longo dessas edições aqui do evento o surgimento dessas novas tecnologias, especialmente a IA generativa. Já tem uns 3 ou 4 anos que a gente fala dela aqui. E eu lembro que no começo havia muita cautela, com razão, né, do lado das grandes empresas, em adotar a IA generativa para qualquer solução de interação direta com o consumidor, por causa de alucinação, ainda estava se aprendendo como controlar esse negócio, né? E hoje eu acho que está muito mais, enfim, popularizado e está sendo muito mais utilizado. Vocês foram aos poucos adotando mais. E conversando com o Daniel umas 2 semanas atrás, né, Daniel? Ele me passou uns números que eu fiquei muito impressionado da Bia. E uma vez adotando IA generativa para conversa com 100% dos clientes, coisa de 1 ano atrás, vocês multiplicaram por 7, se eu lembro bem, a quantidade de usuários que conversam com a Bia mensalmente e por 10 a quantidade de conversas, eu acho. É isso, impressionante, em 1 ano, por causa da IA generativa. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, desse impacto. Era o que você estava esperando? Foi mais ou menos do que você esperava? E se você pudesse abrir alguns desses números gerais, de atendimento automatizado hoje com a Bia, e eu vou fazer a mesma pergunta para os outros. IA generativa, impacto até agora, e números atualizados da operação de vocês. Boa, vamos lá. Realmente, foi esse impacto que teve, né? A gente tinha uma característica de atendimento com a Bia e a gente implementou IA generativa na nossa plataforma de IA generativa, usando vários tipos de modelos e tal. Mas acho que o comportamento também das pessoas vem ganhando confiança no tipo de conversa, né? E aí puxando isso, né? O ChatGPT, o Gemini, o Claude, etc., trouxeram também para as pessoas a confiança de falar com a IA e saber que a IA vai responder de uma forma mais natural, que ela vai entender, e se ela não entender, ela vai perguntar e vai te conduzir e tal. E a gente vê, por exemplo, nos números, antes a gente viu o comportamento dos nossos clientes muito mais de busca, né? Pedindo, como fazer isso? Pix, né? Uma palavra, 2 palavras, né? Bem nesse espectro. Palavra-chave, né? Palavra-chave, E agora a gente já vê os clientes realmente com frases, conversando. E era uma dor que a gente tinha, a gente até pensava, né, no ano passado. Por será que a gente precisa incentivar o cliente a não usar palavras-chave? Porque a palavra-chave dificulta para a IA generativa. Mas a gente não fez e o cliente naturalmente mudou. Entrou e mudou, né? E é interessante que a gente ainda tem a Bia como uma barra no topo do app. E nessa barra o cliente ainda usa a palavra-chave. Ele ainda entende que é uma barra de busca e não uma interface de conversação. A gente vê esse número ainda, que é bem interessante ali de diferença, né? Então a gente vê isso, a questão do comportamento, o cliente se adaptando a esse comportamento, ganhando confiança, né, para conversar com as IAs e entendendo que a IA vai conseguir responder. Acho que esse é o ponto fundamental, né? E aí esse comportamento muda de forma geral. A gente vê aumento também de uso de voz, né, o cliente mandando voz, etc. E aí, em termos de número, como você perguntou, a gente tem hoje na Bia 4 milhões de clientes todos os meses interagindo com a Bia, tanto no app quanto no WhatsApp. São 10, 11 milhões de interações que a gente tem. Esses clientes estão crescendo todo mês, a gente tem, né, crescimento, tanto de número de clientes quanto das habilidades que eles usam. Então, antes era muito resolver problemas, né, muito de resolutividade. Hoje a gente vê o emergente, o uso da Bia para fazer Pix, para pagar boleto, para fazer o daily banking, né, no dia a dia, e o WhatsApp é um grande impulsionador, né, a pessoa recebe uma mensagem de texto do prestador de serviço, encaminha para a Bia já faz o Pix, no menor número de cliques possível, de mensagens possível. E aí, comparando um pouco com números, né, a gente vê, por exemplo, nossa central de atendimento, que ainda recebe bastante ligações, tem 3 milhões de atendimentos por mês, versus 4 milhões já da Bia. Então, a Bia já tem mais volume de atendimento do que a central de atendimento de voz. O volume de atendimento por voz no call center está caindo? Quanto que Está caindo.
Tá caindo. tem um- Vem, quanto que vem era? vem caindo mais ou menos meio milhão por mês. Por mês, meio É, milhão? meio milhão. Não, vai assim. acabar. A gente, não vai. A gente vê uma estabilidade assim, nos últimos 3, 4 meses, deve ficar por aí. E tem a questão da resolutividade também, né? De não derivar, né? A Bia também deriva bastante coisa. Então a gente vê isso. E o app a gente tem mais ou menos 20 milhões de clientes com um stickiness bem alto, né? Que o cliente então, faz o autoatendimento pelo app também, e usa muito o app, né? É o canal mais utilizado hoje. Perfeito. Obrigado, Daniel. Renata, e na Vivo? Vamos lá, vou separar. A minha resposta primeiro sobre a generativa vai ser uma realidade. A gente está tanto no digital como na voz. A gente já falou sobre isso em algumas outras situações, né? A gente vai ter um concierge digital que vai estar recebendo o cliente tanto pelo aplicativo quanto na interação de voz. E o objetivo, a nossa ambição é a gente conseguir reter ali mais de 70% das necessidades dele nesse atendimento generativo. Né? É novidade que nos próximos meses todo mundo vai estar desfrutando. Vai estar no WhatsApp também ou não? Só no aplicativo? Vai estar no aplicativo e no canal de atendimento. No WhatsApp, não. No WhatsApp, não. Mas eu quero trazer números de coisas que já são realidades com o uso de IA generativa, porque aqui está falando de frente para o cliente, mas às vezes a preocupação, eu tenho falado disso aqui, sobre não necessariamente o cliente precisar entrar em contato com a gente resolver antes. E a gente tem casos de bastante sucesso na Vivo. Acho que um bem potente para dividir com vocês é que a gente tem agentes dentro dos modems de fibra dos nossos clientes. São mais de 8 milhões de clientes com fibra, B2C, B2B. Já tem um agente generativo dentro desses modems que estão monitorando os modems e mandam dados a cada 5, 10, 15 minutos de atualização do que está acontecendo no modem na casa dos clientes. Esses dados são processados e a gente consegue tirar dali predições e gerar proatividade para conseguir antever situações e cuidar da situação desse cliente. Então, às vezes, você está em casa, você nem percebeu uma queda de energia que afetou sua fibra, mas com essa interação do agente no modem, a Vivo se antevê e consegue fazer, às vezes, um cuidado remoto e consegue sanar problemas que estão acontecendo na casa dos clientes. E disso a gente tem número super expressivo. A gente já reduziu mais de 50% dos contatos em atendimento pelos motivos de reparo ou assistência na casa do cliente. E a gente consegue fazer uma predição e consegue tratar com predição situações que às vezes nem são de indisponibilidade de rede, mas são melhorias simples de rede de mais de 57% dos nossos clientes todos os meses. Então, ter uma IA generativa não necessariamente de frente para o cliente, mas atrás, tratando e antevendo as preocupações é muito potente. Outra realidade que também já trouxe números expressivos para a gente chama de IA Ajuda. Está dentro do nosso atendimento, é um copiloto que está ali trabalhando para dar apoio para os nossos operadores, para eles conseguirem ser ainda mais eficientes, olhando todas as nossas documentações, os nossos processos, as nossas regras de negócio, as informações sobre os nossos produtos, serviços, planos. E esse assistente do copiloto dos nossos operadores, que ainda tem muito para melhorar, mas hoje ele já reduz ali 10% do tempo de atendimento do chat para dar mais velocidade e conseguir dar simultaneidade para um mesmo operador conseguir falar com 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Então, os números são expressivos e a eficiência que a gente está buscando ali é bem importante dentro do nosso resultado. Muito bacana. Obrigado. Flávia, IA generativa entre os clientes de vocês e grandes números que você possa abrir. Legal. A gente tem uma situação muito interessante que 85% da população hoje já passou pela nossa experiência em pesquisa, mas a maioria das pessoas não sabem quem somos nós, né? Então, você liga para uma empresa, para as maiores marcas do país, e essa chamada é digitalizada, abre um menu digital, que é multicanal, né? Estou fugindo de alguns termos da moda aqui que já se desgastaram. Mas, falando um português bem claro, que é multicanal, com acesso a bots conversacionais, a maioria da Blip, e canais web, né? Para quem tem app, uma pequena parcela da população tem o app. O segmento financeiro ainda um pouco maior, né? Mas todo mundo pensa que 90% de quem é usuário de banco tem o app do banco, isso não é realidade, mas não vou abrir esse parênteses. Então, me perdi aqui.
IA generativa, grandes números. Boa. E então a gente lançou a Just Talk. E é interessante, né? Esse nome, o Johan, meu sócio, que deu esse nome para Just Talk. A gente criou a Just Talk, que é uma opção nos nossos menus de você falar, né? Porque, em primeiro lugar, a gente embarcou nessa onda do todo mundo quer falar, todo mundo quer conversar. E a relação com as empresas não é assim, a pessoa quer se resolver, eu acho que todos nós aqui já falamos sobre isso. Para dar alguns números para vocês, dos 5 clientes do mercado financeiro, e agora a gente está entrando a Just Talk em uma telco também, que vocês vão saber em breve, mas os percentuais que a gente tem são de 3% a 9% resolvem interagir naquela opção de falar ou escrever e interagir com a nossa inteligência artificial. E por quê? Porque a gente já recebe esse cliente de uma forma personalizada. A gente já consegue, cada dia melhor, adivinhar o motivo dessa ligação, até porque a gente recebe informações do que ele fez num bot ou na URA, né, da Unidade de Resposta Audível. Então, a necessidade dele de interagir com aquilo para resolver algo é reduzida, né? Então, a gente tem esse percentual. E, dentro desse percentual, 70% é texto e 30% é voz. Então, até o nome da nossa solução, às vezes, quando a gente Just Talk, às vezes nem é tão verdade assim, e a gente criou uma versão mais light dela, que é a Smart Search, até conectado com o que o cliente realmente precisa, que é pesquisar de uma forma rápida questões que existem no menu DMA e que ele vai se resolver ali. E se ele não se resolve ali, ele não gosto nem do termo transborda, mas ele é passado para o bot, que vai resolver no bot ou no app, quando aquela questão existe no app. É isso. Obrigado. Roberto, como é que está a adoção de IA generativa entre os clientes da Blip e que grandes números você pode abrir da operação de vocês no momento? A adoção de AI generativa poderia estar sendo muito mais rápida do que a gente imaginava. E por que não está sendo? Porque, na verdade, eles já estão felizes demais com os resultados e eles querem saber o que é que vai ter a mais. Né? E aumenta o custo, né? E essa é a grande pergunta atual. Né? Agora tem uma polêmica gigante aí sobre tokenization, né? Nem sei falar direito. E o custo dos tokens. Né? Mas sim, a gente tem muitos casos de muito sucesso. Mas o que a gente tem percebido é uma vontade, mais uma vez, de não focar na tecnologia, focar no resultado. Então, está indo numa linha de casos de uso. Tem casos de uso, por exemplo, tem um caso de uso interessante, que é o caso da Leroy, que 70% das interações são via cliques, botões, né? O WhatsApp tem catálogo, tem botões, tem vários recursos que facilitam a interação. E, às vezes, a pessoa não está... É mais fácil clicar do que escrever. Né? Eu sempre, você falou uma coisa, né? O WhatsApp mudou muito a forma que a gente se comunica. Eu gosto de falar muito isso. Gente, o ser humano, conversando entre a gente usa linguagem natural, mas no WhatsApp a gente usa emoji, a gente usa vídeo, a gente usa imagem. Então, a forma que o ser humano... E você poder responder com um joinha, às vezes é muito melhor do que você escrever. Mas tem duas coisas que o GenAI, sem dúvida nenhuma, está aumentando a expectativa. Né? É a mesma coisa, eu acho que na época do mobile, quando a gente começou a usar o Uber, por exemplo. A sua expectativa muda completamente na hora que você vai pegar um táxi. Quando você vai pegar um táxi agora, você não acredita na experiência de pagamento. Né? Então, hoje, todo táxi aceita cartão de crédito. Né? Eu acho que o fenômeno, principalmente do ChatGPT, né, que é o B2C, ele
tá subindo a barra. Está subindo a barra de uma experiência de chat, de uma experiência conversacional. Então, todo consumidor... Mas não quer dizer que é uma experiência lero-lero, de ficar batendo papo. É uma experiência assertiva, vamos dizer assim. Então, isso a gente sabe muito. Então, a gente tem ajudado os clientes a usar de forma correta. E a gente está falando muito de atendimento aqui, né? Mas a gente tem muito caso de vendas. E em vendas é impressionante, os números são assustadores. E o GenAI aí não entra somente no conversacional, ele entra também em toda a parte de otimização de audiências, de escolha para quem que você vai fazer o anúncio, como vai ser o conteúdo do anúncio. O impacto da tecnologia, né, do GenAI é muito maior do que essa experiência conversacional. E o conversacional, na verdade, não é essa conversa nossa, é uma conversa menos natural, mas que está todo mundo acostumado, que está acontecendo dentro do digital. Então, o que vem acontecendo na Blip, graças a Deus, esse ano a gente está crescendo 30%, que é uma surpresa, na verdade, porque o mercado não está para peixe, né? Está todo mundo sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo, na verdade. É uma crise, guerra para todo lado, economia. Então a gente está crescendo. No mês passado a gente passou de 2 bilhões de mensagens trocadas com consumidores e foi a primeira vez que a gente teve mais de 300 milhões de Deus. Você sabe o que é Deus? Deus ou DAOs? Deus. O que é Deus? Então, a gente tem DAOs também. Mas DAOs é Daily Active Users. Esse eu conheço. Deus é Daily Engaged Users, que são usuários que efetivamente trocaram mensagem. Não, porque nos DAOs a gente inclui quando a marca manda uma mensagem, mas o usuário não responde, a gente considera aquele usuário ativo porque ele recebeu uma mensagem. E o DEU é quando o usuário engajou com a marca, trocou mensagens efetivamente, e a gente bateu recorde no mês, na verdade foi no mês de junho, a gente passou de 300 milhões de DEUs. Uma boa parte dessas conversas, ela usa de AI, mas ela não é puramente de AI. As conversas dos nossos clientes, primeiro que a maioria deles tem vários casos de uso. Tem vários que rodam a jornada inteira. E a forma com que a gente está fazendo, a gente acredita no modelo multi-agents e agentes especializados. Então, para cada etapa da jornada, está sendo desenvolvido um agente especializado naquela etapa da jornada. Então, quando ele chega naquela etapa, ele usa o GenAI. Mas muitas vezes está usando botões, muitas vezes está usando humanos, muitas vezes está usando automação, que é software. Então, continua funcionando e eu acho que a expectativa, a barra subiu, a qualidade já é alta, mas a gente tem oportunidade ainda, temos um caminho gigante pela frente para fazer muito mais coisa e entregar cada vez mais resultado para os nossos clientes e melhor experiência para o usuário. Gente, eu vou pular logo para a última pergunta, mas eu vou pedir para vocês serem bem diretos para dar tempo do pessoal perguntar também. Já vão pensando em perguntas aí da plateia, tá? Queria que cada um apontasse uma tendência que vocês acham que, enfim, que vocês estão prestando bastante atenção esse ano, que vocês acham que todo mundo aqui deveria prestar atenção. Uma tendência, claro, ligada a IA conversacional, enfim, a robôs de conversação. Vamos de lá para cá agora. Vai, Roberto, rapidinho, hein? Vou falar 3 tendências. 3? Tá? Porque uma vai sobrar alguma aqui para a galera. Vai lá. Não, são coisas que eu tenho visto acontecendo na realidade, né? Igual a Flávia falou aqui, graças a Deus a gente tem muitos clientes, então a gente tem uma diversidade grande de tendências. Uma tendência que eu gosto muito é essa da coexistência, né? Que é a ativação de números de funcionários, não só números das marcas. Uhum. E esses números convivendo com a API, ou seja, a inteligência artificial podendo suportar. A segunda é essa da integração das plataformas de geração de demanda com a plataforma conversacional. É um feedback loop real-time,
de tudo que está acontecendo, que uma coisa ajuda a outra, né? E não se enganem, nas plataformas de geração de demanda, o AI está muito mais acelerado, que é onde está o dinheiro, né? Que é Google, Meta, TikTok. As plataformas para você fazer anúncio hoje, você não vai precisar fazer nada. Você chega assim, dispara uma campanha para mim aí, ele cria o anúncio. Só que para ele poder otimizar, ele precisa coletar o que está acontecendo lá na conversa. Então, essa integração entre as plataformas de geração de demanda e o que está acontecendo nas conversas, eu acho que é uma coisa que vai ser muito forte esse ano. E a terceira é uma que é mais técnica, mas a gente está vendo, principalmente em grandes empresas, muito olhando para os modelos open source. E, na verdade, otimização de... No fundo, é otimização de custo de token e também a grande preocupação com dados, né? Essa sempre foi muito famosa, né? Dados é o novo petróleo, mas realmente agora, né, tá muito mais clara a preocupação com os dados, a preocupação com os custos do token, e a gente está começando a ajudar muitos clientes a estarem trabalhando, usando modelos menores para otimizar esses custos, mas sempre focado na experiência do usuário. Essa última tendência vai ser muito discutida no painel de amanhã, tá? Sobre plataformas de construção de agentes. Flávia, uma tendência, ou três, se você quiser. Não, mas rapidinho. Tem um tema que é paralelo a tudo isso que a gente falou aqui, que é uma grande crise, né, no mundo, mas vamos falar aqui do Brasil, que é o problema dos golpes e fraudes, né? E esse tema ele é transversal a esses canais, a essa inteligência. É um tema que chegou a níveis assim, calamitantes mesmo. A Polícia vai falar sobre isso aqui hoje, 11 horas. E aí, eu acredito que uma tendência é a comunicação verificável. Até ouvindo um pouco da gente hoje aqui, uma grande questão é que antes a gente enviava comandos, né? Eu quero isso, a segunda via, né? Agora a gente vai começar a delegar coisas para esses agentes e para essa inteligência. Isso só é possível se a gente tem transparência em saber com quem a gente está falando, em nome de quem a gente está falando, e se isso realmente é seguro para todo mundo, né? Para as empresas e para os consumidores. Desde 2024, a gente entrou por uma solicitação, né, Diego? A gente estava numa reunião lá em Brasília com um cliente do mercado financeiro e ele falou para a gente, olha, tem algo que vocês podem fazer ainda mais útil do que a Digital Call. E a gente tomou um susto, né? Uma menina super nova, nossa cliente lá. Eu falei, gente, essa menina vai dizer que eu posso fazer algo mais útil. E ela tinha toda a razão, que é a Protect Call. Hoje a gente já protegeu no Brasil 500 milhões de golpes, já interrompeu 500 milhões de golpes. Estamos ajudando várias empresas. Foi criada como se a gente tivesse duplicado a DMA, muito do nosso rebranding de Dial My App para DMA veio por isso também, né? Porque o nosso foco principal agora é a acessibilidade e um ecossistema mais seguro. Então, a tendência para mim é essa, é uma comunicação segura, verificável, para que tudo isso que a gente falou aqui possa prosperar num ambiente seguro, né? Obrigado, Flávia. Renata, uma tendência. Acho que mais do que tendência, alguma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento e seguir acompanhando o mercado, na linha que os consumidores estão cada vez abandonando mais o método comum de busca, de entrar no Google, no Safari, fazer uma pesquisa e ele trazer uma resposta, eles estão adotando os chats democráticos, GPT, Gemini, Claude. E acho que essa visão atenta é como as marcas se integram definitivamente dentro desses chats, desses assistentes. Isso é algo que a gente está observando, essa integração. O GPT já tem os plugins, as marcas já podem estar embarcadas dentro do GPT.
isso garantir confiança, curadoria, a resposta vai qualificada com o respaldo da marca. E eu acho que isso a gente tem que ficar não só atento, a gente está observando de fato, a gente está presente dentro desse ecossistema, garantir que as marcas estejam ali dentro, porque o modelo de navegação, pesquisa vai mudar. Completamente, exatamente. Agora até publicidade também dá para ter lá dentro. Né? Com certeza. E, Daniel, eu ecoo as tendências, estou bem atento a elas também. Queria comentar a tendência que eu vejo sobre as novas interfaces, né, interfaces no óculos, interfaces no carro, né, a gente realmente ter novas interfaces de comunicação, e até as IAs dentro do desktop, e até uma retomada dos desktops está acontecendo também, está bem interessante, né? Tem o crescimento do mobile, mas também uma retomada grande de desktop por causa das IAs, e aí como é que a gente vai, né, atuar nessa zona nova de desktops, né, e desktops com as IAs lendo. E uma outra tendência é a utilização da arquitetura Transformer para casos de uso fora de conversação generativo, como, por exemplo, crédito generativo, investimento generativo. Então, outros tipos de dados usando a arquitetura Transformers, né, em grandes modelos, mas para casos de uso que não sejam apenas conversacionais. Essa é uma outra tendência bem importante. Gente, alguém tem alguma pergunta? Levanta o braço que a gente leva o microfone até vocês. Tem uma lá, vamos tentar fazer no máximo 2, tá? Então tá, 2 perguntas. Peço, se possível, se identifique e direcione a um dos painelistas, por favor. Claro. Alô, som. Bom dia. Bom, primeiramente, parabéns pelo painel, muito rico. Meu nome é Raul, eu sou da Infobip. Levando em consideração, né, dada o canal mais usado hoje no Brasil para a implementação de bots é o WhatsApp, eu gostaria de entender como que vocês estão enxergando essas mudanças da Meta, quais são os riscos e principais oportunidades que vocês enxergam. Alô, som. Que vocês enxergam com essas mudanças da comercialização da Meta. Obrigado. Boa pergunta. Quem quer responder? A cara do Roberto. Pergunta delicada, que todo mundo é parceiro da Meta. Não sei, o cliente. Você é cliente, talvez você tenha mais independência para falar sobre isso, Daniel. Eu posso responder. Vai lá, manda brasa. A minha opinião, e isso é muito interessante porque lá na Blip a gente tem uma coisa que a gente chama de GDP, tá? E até isso é interessante. É o primeiro caso nosso de uso de open source, porque para a gente conseguir desenvolver isso, os modelos tradicionais eram inviáveis e a gente teve que fazer um distillation para conseguir fazer isso num custo razoável, que é o seguinte: a gente consegue medir qual o impacto financeiro que os clientes estão tendo em todos os casos de uso, tá? E o que a gente percebe hoje é que o resultado, em geral, ele é infinitamente maior do que o custo que eles têm. E aí, quando fala o custo, a gente coloca todos os custos. Então, a nossa expectativa é que essa mudança do pricing, ela tem um impacto, sim. Ela não veio de surpresa porque foi anunciado já tem um tempo, né? Mas a gente não estava esperando isso num horizonte de curto prazo, mas o que a gente percebe é que ainda vai continuar, o impacto não é tão grande comparado com o resultado. Então, na maioria dos casos, vai continuar valendo muito, muito, muito a pena continuar usando o WhatsApp, porque não precisa explicar, o WhatsApp realmente entrega resultado. A outra coisa que a gente também percebeu é que existe muita oportunidade de otimização. No caso, a gente sempre defendeu que o foco é a experiência do usuário. Então, a gente sempre foi contra cobrar por mensagem, porque quando você cobra por mensagem, você começa a contar a mensagem, fica mais preocupado com o número de mensagens do que com a experiência do usuário. Mas isso correu solto demais. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, aquilo que você falou da sua amiga, né? Fala assim: oi, tudo bem? O que você vai fazer hoje? Manda 4, 5 mensagens. Ao invés de você mandar 4, 5 mensagens, você manda uma mensagem só. Então, esse tipo de otimização também a gente já está trabalhando com diversos clientes e a gente já percebeu que tem uma oportunidade de economia grande aí também. E a outra coisa, principalmente para empresas grandes, existe muita oportunidade de fazer grandes contratos com a Meta. A Meta está aberta.
se existe apetite para fazer commitment de volume, existe oportunidade de negociação. Então, o que a gente está fazendo, enquanto especialistas, é ajudar tanto os clientes a entender o impacto no resultado, e aí o custo é uma das componentes do resultado. Se o custo inviabilizar, infelizmente, aquele caso de uso não vai mais. E também estamos ajudando a otimizar os custos, nesse caso, e também ajudando a negociar com a Meta, principalmente grandes volumes, grandes pacotes, que é uma coisa que está na mesa hoje. Perfeito. Posso passar para a próxima? Alguém quer falar rapidinho? Se não, temos mais uma ali no meio. Vai lá. Opa. Primeiramente, bom dia, né? É uma honra estar aqui, né, ouvindo vocês comentarem aqui. Eu me chamo Paulo Henrique, né? Eu sou do Banco do Brasil. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, principalmente em relação a essa parte da IA generativa, né? Hoje a gente vê que a gente tem uma adoção muito grande à IA generativa. A gente consegue utilizar, ela é funcional. Hoje eu entro lá no Gemini, no GPT, eu faço a minha pergunta e eu resolvo e, teoricamente, eu estou satisfeito, né? Então, a minha pergunta é em relação à satisfação com o chatbot de vocês, né? Hoje, como é que está o nível de satisfação em relação à NPS, né? As pessoas que estão utilizando hoje, né, o chatbot de vocês, eles estão satisfeitos? E como é que está em relação à retenção? Esses clientes que eles utilizam o chatbot de vocês, eles têm retornado para continuar a conversa ou fazer outras solicitações? Porque hoje a gente vê, né, que é um desafio muito grande, né? Além do cliente ele acessar o nosso chatbot, né, você conseguir fazer com que ele volte e continue utilizando esse canal e não abandone ele. Aí eu queria uma opinião de você. Talvez Daniel ou Renato. Posso complementar a pergunta dele? Só? Manda brasa. Assim, a gente sabe, né, que aí, principalmente a IA generativa, né, a gente tem várias formas ali de evitar que ela cometa erros, mas a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer, né? Queria saber se vocês, né, têm essas métricas, né, olham para isso, o que acontece quando dá tudo errado e a IA passa uma informação errada para o cliente, né? Ele perde a confiança. Como que funciona isso, né? Como é que você pode mitigar esses erros da IA? Quem quer começar? Eu vou começar pela pergunta anterior, até porque hoje não está de cara para o nosso cliente vivo a IA generativa. A gente deve avançar com isso nos próximos meses, e aí vou poder te contar como a gente se cuida para alucinação frente ao cliente. Volto aqui, daqui uns meses, para trazer informação. Mas falando na visão anterior sobre o NPS ou a satisfação dos chatbots, tem um ponto importante que na Vivo a gente não tem um chatbot de maneira independente. Hoje a gente tem uma conversa, chat, bot em alguns casos, dentro do aplicativo Vivo. Então a percepção é a percepção do usuário dentro do aplicativo. O aplicativo, falei no começo, ele tem uma penetração importantíssima. Entre os canais de relacionamento da Vivo, ele é o mais importante disparadamente, e a recorrência do uso do aplicativo é altíssima. A gente tem uma penetração na base dos clientes da Vivo de mais de 60%, olhando a base como um todo, uma penetração altíssima nos clientes de alto valor, e o relacionamento dos clientes dentro do aplicativo com o chatbot é sempre muito resolutiva, porque ele está atrás de jornadas que precisam de um olhar com uma minúcia diferente, uma contestação, ele quer entender um detalhe que ele não entende da fatura, ele quer fazer um procedimento que ele não consegue se resolver sozinho no digital, por exemplo, uma troca de titularidade, que precisa enviar documentos dele para conseguir viabilizar. Então, especialmente onde a gente atende com chatbot, a satisfação é alta, porque são jornadas super críticas e ele consegue, de alguma forma, se resolver no digital. Mas ele está no contexto do aplicativo. Então, a gente avalia o aplicativo e a nossa ambição é que o aplicativo seja sempre muito resolutivo e cada vez ter mais jornada 100% digital e que ele não precise conversar nem com o chat, nem com o humano, e que ele se resolva fácil. Eu acho que é a chave do que a gente falou no começo, né, para fechar. É ser resolutivo. Onde ele entrar em contato com a Vivo, a gente vai querer ser resolutivo. E hoje o chat está atrás do digital, e o digital é nossa ambição que seja muito resolutivo. Vocês vão apresentar aqui aquela pesquisa de bots
que vocês fizeram? A gente vai apresentar alguns números da nossa última pesquisa Super Panorama, Legal. que tem alguns dados sobre o uso de robôs de conversação no E Brasil. até de satisfação e Sim, tudo, eu sim. recomendo. Isso está no. Quando na é? nossa- É hoje, no final da tarde, Legal. antes da última apresentação, eu e o Felipe. Gente, estamos com o tempo estourado, podemos encerrar aqui. Deixa eu dar alguns recados. A gente vai ter agora um coffee break, tem uma área de exposição bacana. Visitem os estandes. O pessoal da Colmeia está com uma sala de demonstração de produtos logo aqui em frente ao auditório. Quem quiser conhecer, é só atravessar aqui o corredor. DMA está com um stand enorme, uma casa linda. E temos vários outros patrocinadores com stands bacanas. Inclusive, o Mobile Time tem um pequeno lounge ali. Estamos vendendo o livro do Rafael Correia, nosso cartunista. Quem quiser, enfim, levar os cartuns dele para casa, está à venda lá no lounge. E é isso. Peço uma salva de palmas. Daqui a meia hora a gente volta. Obrigado.